Um, dois, três. Agora deve estar com som, né? Amém? Gente, eu estou fazendo algumas modificações aqui. Tá bom o som para vocês agora? Agora sim. Amém, então? Tá bom. Você está ouvindo? Então tá bom. Ok. Amém, amados? Vamos orar? Pai querido, nós queremos declarar em nome de Jesus a tua graça, a tua misericórdia e rendemos graças ao teu nome, pela tua bondade, por tantos livramentos, Senhor, que nós nem sabemos, mas acima de tudo pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado e louvado seja o teu nome. Prepara nossos corações para entendermos essa segunda parte de prosperando em nome de Jesus. Amém? Amado, o texto-chave, apesar de nós não vamos estudá-lo como uma mensagem, né? Nós vamos conversar sobre esse fato. Eu me lembro que uma vez eu tinha pregado, né, sobre esse quadro aí de Gênesis 26, uma coisa que me chama muita atenção, e eu frisei muito isso na mensagem, né, que ele desencavou, né, desenterrou, né, os poços que o pai havia feito. Então eu me lembro que naquela mensagem eu trabalhei muito qual é o legado que nós temos deixado, ou que nós vamos deixar para os nossos filhos. Mas hoje nós vamos pensar muito sobre a atitude, né, que Isaac teve, como que Isaac se posicionou, e consequentemente ele foi próspero, abençoado, e como que dessa maneira nós também vamos, né, nos posicionar e prosperar em nome de Jesus. Tá? Avançando aqui, amado, existem situações que podem mostrar que o Senhor está trazendo a crise, mas na realidade ele está, o que ele faz? Ele usa as crises para demonstrar os seus recursos e as suas misericórdias sobre nós. Uma das coisas que nós precisamos entender é que a proposta do Senhor para nós é que a gente possa compreender através das crises, caso venham passar ou não, as misericórdias e os livramentos, tá? Olha, aqui o som tá bom, tá? Se eu aumentar mais, vai dar eco aqui. Se alguém fala se o som tá baixo, que a Rosângela está dizendo que tá baixo, alguém só fala, não, pessoal, está baixo ou não está baixo, por favor, tá? Então, assim, quando nós olhamos para as crises, nós precisamos entender que o Senhor sempre está se movimentando atrás delas. Ou seja, em que sentido, amado? O Senhor está permitindo situações onde Ele vai trabalhar no nosso caráter, Ele vai trabalhar trazendo a prosperidade, onde Ele vai trabalhar trazendo recursos, mas muito mais, Ele vai trabalhar trazendo uma experiência com Ele. Todo o desejo de Deus é trazer experiências com Ele. Então, qualquer crise que eu e você venhamos a passar, por mais que você passe, pastor, eu não quero ouvir hoje sobre crise. Ok, eu também não quero ouvir sobre crise, mas elas são reais. Então, o que nós precisamos aprender é olhar para essas situações e ver o que Deus quer produzir em nós. Essa é a diferença. Isaac é um bom exemplo desse tema que estamos falando desde quarta-feira passada, prosperidade. Alguém que foi um destaque, alguém que prosperou, alguém que soube o que é posicionamento e muito mais, alguém que soube o que é herdar o legado que o pai deixou para a vida dele. Uma das coisas que nós vamos falar na continuidade do estudo é sobre legado, o legado que nós temos deixado. Eu penso muito sobre isso quando eu vejo a minha história de vida cristã, quando eu vejo alguns alunos, ex-alunos meus, que hoje são pastores, pessoas que talvez me procuraram para um aconselhamento e eles deram um feedback positivo. Essa semana, segunda-feira, uma pessoa escreveu um texto lindo na internet, né, agradecendo as minhas orientações, os meus conselhos. Então, quando eu olho para tudo isso, eu não fico orgulhoso, tá, gente? Eu fico alegre em saber que, de uma certa forma, de uma maneira ou outra, nós estamos caminhando, ou eu estou caminhando dentro do chamado que Deus colocou. Então, é importante que você entenda isso, tá? Desde quarta-feira passada, hoje quem iria pregar é a pastora Ângela, tá? Mas eu pedi para ela, para eu pregar no lugar dela, para eu fechar essa linha de pensamento que tem a ver
com essa questão de desafio de legalidade. Então, a palavra prosperidade vem do latim prosperitas, cujo significado é ventura, uma boa ventura, uma boa vida, né? Boa saúde, tem como raiz próspero, que significa feliz, venturoso, ditoso. Por isso que a palavra prosperidade está relacionada com felicidade, satisfação e bem-estar. Eu canso de falar aqui, amado, que o Senhor, Deus, faz diferença entre prosperidade e riqueza. Tá? Tanto é que Deuteronômio é o texto mais chave, é a primeira vez que aparece a palavra riqueza. Então ele vem falando sobre a prosperidade da terra, a prosperidade do que ele estaria dando para o povo, e depois ele fala, e eu vou ensinar vocês a ser ricos. Então, riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Nós estamos falando sobre prosperidade, que também pode nos levar à riqueza. Lembrando da mensagem de quarta-feira passada, uma alma curada é uma alma que está pronta para receber do Senhor a riqueza. Então, nós precisamos entender isso para nós podermos avançar. Então, quem? Isaac. Né? Isaac prosperou no meio do tempo de fome. Não havia chuva e a semente morria sobre a terra, mas ele semeou e colheu 100 vezes mais no tempo de crise. Eu coloco em um dos outros slides, mas eu já vou adiantar aqui, amado, é quase que ele colheu por 100 anos. Não significa que ele teve muitas sementes. Quem conhece o agronegócio sabe disso, tá? A escassez da soja faz o preço da soja subir. Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha com café, e ele disse assim que o café está muito caro, porque houve uma geada. Ele começou a explicar algumas questões, né? Enfim, então, o que acontece? Se todos os teus produtores vizinhos, né, tiveram destruição da lavoura e só você produziu, significa que você pode botar o preço que você quiser que as pessoas vão comprar. Essa é a ideia que está por detrás. Mas o que me chama a atenção aqui, amado, é que isso aconteceu não no momento de prosperidade, em outras terras de riqueza, ou no momento onde o plantio de todos estavam dando certo. Pelo contrário, estava ocorrendo uma seca. Então é no meio de uma seca que Deus vai abençoar Isaac, e é Isaac que vai abrir os poços, tá, que os amalequitas tinham tampado, poços que o pai dele abriu, tá? Eu falei no começo que eu já preguei sobre isso, né, cavando nos poços do nosso legado, que não é a mensagem aqui hoje, mas esse é o background da história. Tá? Então é um momento que ele vai atrás, ele se posiciona, e isso faz toda a diferença na vida dele. Isaac não conquistou e nem construiu, mas herdou. É muito importante isso. Houve uma bênção de Deus sobre a vida dele. E aqui nós podemos abrir um parênteses e lançar uma pergunta, né? Qual é o legado que nós temos deixado para os nossos filhos? E eu não estou falando aqui legado de riqueza, eu estou falando legado de prosperidade, eu estou falando legado de postura, legado de integridade, né? Como é gostoso alguém ouvir assim, nós nunca fomos ricos, mas o meu pai sempre foi um homem íntegro, meu pai sempre foi um homem temente a Deus. E é isso que nós precisamos entender. Eu fico feliz, amado, assim, extremamente feliz quando eu escuto algum comentário, principalmente ali no bairro, sobre a Montegrão. Agora vocês sabem que nós estamos oferecendo pilates, segunda e quarta, né? E quando vem aquele pessoal vindo fazer pilates, que é uma parte, né, de exercício caríssimo e de grátis, né? E eles olham, aqui é uma igreja, mas a igreja está disponibilizando, e isso aí é fantástico. Então, quando você começa a olhar isso, qual é o legado que nós estamos deixando? Isso é a pergunta que eu sempre tenho feito. Isaac não conquistou coisa alguma, mas recebeu tudo do seu pai. Presta atenção nisso, amado, que isso é a base do estudo de hoje. Ele é o símbolo da nova aliança. Todas as coisas foram preparadas para ele simplesmente porque era filho. Nós precisamos entender isso de uma forma profética. Todas as coisas estão sendo preparadas, ou foram preparadas, ou estão preparadas para a minha vida e para a sua vida. Deuteronômio 28 é real em nós. Mas o que nós precisamos entender, uma tecla que eu bato sempre, é que nós precisamos tomar um posicionamento. E isso vai fazer toda a diferença nessa caminhada. Então, em tempo de crise, acontece uma transferência de riqueza. Aí você vai ver no capítulo 26 de Gênesis, versículo de 1 a 5, e eu quero declarar isso sobre a minha vida. Eu tenho pregado sobre isso,
eu falo assim, ó, se há sinais proféticos da vinda do Senhor Jesus, eu fico esperto porque eu sei que também a riqueza do ímpio será transferida para nós que somos justos. É uma promessa de Deus, tá? Então, Deus disse a Isaac que não descesse ao Egito, é o texto de Gênesis 26, mas que ficasse ali, pois aquela terra seria dele. Ok? Há uma promessa de Deus, mas também há um empecilho real. Qual que era o empecilho real? Essas terras pertenciam, naquele momento, a Abimeleque. Só que Abimeleque não era o dono dessas terras, porque essa terra era, né, de Abraão. Abimeleque aproveitou uma situação quando os patriarcas estavam em confusão, principalmente entre Jacó e Esaú, e Abimeleque tomou essas terras. Tá? Então ele apropriou de algo que não era dele. Esse é o papel do inimigo, muitas vezes apropriar de algo que não pertence a ele. Então nós precisamos entender. Então quando o Senhor prometeu essa terra, o Senhor não estava fazendo nenhuma falcatrua. Tá? Ah, mas essa terra pertence a Abimeleque. Não, foi Abimeleque que roubou essas terras. E aí nós estamos entendendo. Então isso significa que Deus em algum momento iria transferir a posse daquela terra com toda a sua riqueza para Isaac e sua descendência. Por quê? Porque isso é uma promessa lá de trás. Isso é uma promessa lá de trás que Deus fez para Abraão. Essas terras são tuas. Para quem não sabe a história, tá? E naquela confusão entre Esaú e Jacó, eles se afastam daquele lugar, Abimeleque e os filisteus, né, que são os filisteus, invadem aquela terra, pegam aquela terra, porque havia poços naquela terra, e para ninguém reivindicar, eles maldosamente, malignamente, de uma forma até invejosa, eles tampam esses poços. Aí Isaac volta para aquele lugar dizendo, sabe, é mais ou menos assim, amado, deixa eu colocar nos tempos atuais, talvez fica mais fácil, tá? Você tem uma casa num bairro famoso, num condomínio, aí você é obrigado a sair de viagem para atender alguma situação. Quando você volta, tem gente morando naquela casa. Mas você fala, mas peraí, essa casa é minha. Vocês não podem morar aqui. Não, essa casa é nossa, a casa é nossa. Aí você, como cristão, vai orar para Deus. Aí Deus fala assim, não, você volte lá, você fique na porta da casa que eu vou expulsar esse pessoal que está lá. Porque essa casa é tua. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então, o que Isaac fez foi esperar Deus expulsar os filisteus. E Deus fez isso. E aí cumpre-se a promessa que Deus falou. Então, Deus é o dono da terra, mas outros tomaram a posse. Você é o dono daquela casa, porque Deus falou, essa casa é minha, eu estou te dando. Tá? E aí você sai de viagem, recapitulando, você volta, tem gente lá, e Deus fala, não, fica lá na porta que eu vou tirar eles. Por quê? Porque Deus continua sendo proprietário. Tá? Vai usar recurso jurídico nos dias atuais, pode até ser, mas eu estou falando que Deus vai tirar. Por quê? Porque Ele é o dono. A transferência de riqueza acontece em tempo de crise. Foi uma época de crise que Deus colocou José para ser o segundo na corte de Faraó. Então, quando você olha, e nós falamos de crise, meu amado, nós estamos falando de um momento, de uma janela de oportunidade de Deus abençoar a minha vida. Nós não podemos olhar para as crises ou para os jornais e dizer que a economia está isso, o BIP do Brasil está isso, por causa agora da Ucrânia e da Rússia, a economia mundial está aqui, ou está assado, o mundo inteiro vai entrar em crise. Nessas horas nós tínhamos que ler, não é ser masoquista, meu amado, é ser cristão e dizer, opa, peraí, se o mundo está em crise, Deus pode me abençoar. Se o mundo está entrando em crise, é a hora de Deus trazer o melhor que Ele tem para a minha vida. Não no sentido de Deus tem que trazer, mas é uma palavra de Deus sobre as nossas vidas, tá? Então, não desça para o Egito. Primeira recomendação que Deus dá para Isaac. O Senhor disse para Isaac que permanecesse na terra e não descesse para o Egito. Por quê? Amado, nós temos que entender o que significa o Egito no coração do povo, tá? Deus somente pode nos abençoar se permanecermos na posição certa. O que Deus está falando é o seguinte, olha, eu não quero abençoar vocês lá no Egito. Eu não vou fazer vocês prosperar naquela situação. Eu quero fazer você prosperar nesse lugar que eu te prometi. Entendendo, amado, que aqui, voltando para o exemplo da casa, é como se Deus falasse o seguinte, ó, eu vou te abençoar nessa casa. Ah, mas essa casa aí está ocupada. Eu vou tirar. Porque a minha promessa vai chegar naquela casa. Ali é o endereço. E aqui nós poderíamos pensar em tantas outras situações, né? Eu sempre falo, por isso que eu oro de madrugada, quando eu oro por vocês, eu falo, Senhor, que a Monte Hebron seja o endereço dos teus filhos para eles receberem as bênçãos e as promessas.
Tá? Então, cada vez que você participa do culto online agora, nós estamos entendendo que é uma questão até prudente, mas se você também vai presencial com todos os requisitos necessários, mas que você saiba, na sua casa, assistindo o culto da Monte Hebron, ou tá, onde você estiver, a bênção do Senhor chegará à tua vida. Essa é a minha oração, que o Senhor tenha esse endereço sobre a tua vida. Então, qual que é o significado do Egito? Aí você pode ir para Deuteronômio, tá, onde Deus vai falar ali, você vai poder ler depois, Deuteronômio capítulo 1, versículo 10, 2 versículos, tá? E é exatamente aí que o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas. Tá? Então, leia esse texto, tá? Sempre digo que na Monte Hebron, que o Senhor não irá brincar de pega-pega. Ah, a bênção está tentando te achar, a bênção vai correr atrás de você. Não, mas as suas bênçãos irão no endereço que o Senhor já determinou. Amado, qual é o endereço que o Senhor já determinou? Então, uma coisa você pode ter certeza, o endereço é que nunca tem erro, é o altar. O que é o altar? É o meu coração. Então, é aquele momento que eu e você ouvimos nesse domingo, é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. Amado, Deus tem me incomodado muito com essa mensagem. É tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. Tá? É tempo de nós voltarmos a ter sede de orar, a ter sede de ler a palavra, a ter sede de cantar louvores ao Senhor, a ter sede de dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu declaro que Tu és o meu Deus. Senhor, Tu és santo, 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 maravilhoso. Vocês viram a oração que foi mandada, nós já vamos falar sobre ela. É uma oração totalmente de adoração. Não sei se vocês perceberam, não tem um pedido nessa oração. É só adoração ao Senhor. Isto é voltar ao primeiro amor. Então, por que voltar ao Egito? Seria voltar aos velhos hábitos no lugar de onde nós éramos escravos? Essa é a pergunta de Deus. Deus fala, por que vocês querem voltar para o Egito? Lá vocês eram escravos. É isso que você está querendo? Mas nós podemos até dizer que a nossa carne quer. Mas o nosso espírito luta contra essa situação, dizendo, não, não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Tá? O Egito é um símbolo da vida natural que não depende de Deus, pois eles confiavam que o Nilo nunca iria impedir a semeadura e a colheita. Tratando de colheita, e nós estamos falando aqui de prosperidade, porque prosperidade tem a ver com colher, o que nós vamos colher. O problema do Egito era que o Egito confiava nos deuses, né, que eles tinham, e, consequentemente, também confiavam no Nilo. Eles achavam, não, esse rio aqui é grande demais, nós vamos fazer irrigação, tá, e a coisa aqui vai dar certo. E Deus está falando, não, não é isso que eu quero. Eu não tenho esse plano e propósito para a tua vida. Tá? Quando dependemos dos recursos naturais, nós olhamos para baixo. Procuramos por algo em que possamos confiar. No Egito se andava por vista e não por fé. Então, eu estou bem porque eu estou vendo. Amado, eu sempre digo isso para vocês, que o projeto de caminhada cristã é caminhar não pelo que nós estamos vendo, mas é caminhar pelo que nós cremos. É totalmente diferente. E é um exercício de fé na minha vida e na sua vida. Então, nós somos convidados a caminhar não pelo que nós estamos vendo, mas pelo que nós cremos. O que você crê para a sua família? O que você crê para a sua vida profissional? O que você crê no seu ministério? Então, é isso que o Senhor nos convida. E esse é um tempo, amado, e eu tenho seguido as notícias, e eu tenho falado que nós precisamos ser geopolíticos nesse momento, as notícias mundiais da Ucrânia, da ONU, o que está acontecendo com o Macron, a aproximação do Macron com a esquerda um pouco radical, o próprio Brasil, política Brasil, os países sul-americanos que deram uma guinada, né, na questão política. Eu tenho olhado tudo isso e eu não me assusto, porque eu sei que parte disso, ou grande, ou a totalidade disso, é um cumprimento profético. Então, quando eu olho para todas essas situações, esse tabuleiro escatológico está se mexendo, e eu falo assim, o inimigo está dando a cartada, opa, mas o checkmate quem vai dar é Deus. Então, eu fico na expectativa das promessas de Deus nesse processo. E uma das promessas é isso que nós estamos pregando. A prosperidade em todas as áreas do ímpio vai vir para as nossas vidas. Agora, qual é a nossa expectativa? O que nós sonhamos? Essa semana passada, aliás, uma paciente, e ela falou assim, mas eu só me meto em fria no relacionamento. Tá?
Aliás, foi um tempo atrás, mas semana passada ela voltou, tá? Lá atrás, um mês atrás, ela falou assim, eu só me meto em frio em relacionamento. Eu só encontro pessoas assim. Aí ela começou a descrever. Eu falei assim, mas peraí, você sabe o que você quer? Você sabe qual é o perfil que você espera? Não. Você já tentou escrever o que você quer? Porque quando você escreve, você está mandando uma mensagem para o teu cognitivo. O teu cognitivo tem um foco, tem uma direção. Vai ser muito mais fácil, e até de uma maneira inconsciente, você ser mais cuidadoso. E semana passada ela volta e fala, não é que funcionou? Tá? Parece que eu fiquei esperta para essa situação. Eu falei dessa semana, segunda-feira, uma pessoa fez um texto bacana no Instagram, me elogiando e agradecendo. E olha para tudo isso, o que eu estou fazendo? Gente, o que vocês querem? Então, pegando esse exemplo que eu compartilhei, voltando para a vida de Isaac, no contexto do estudo de hoje, a minha pergunta é o que você espera? Veja só, se você recebe essa palavra que eu estou falando, que vai ser um tempo onde Deus quer nos abençoar, a minha pergunta para você é, qual é a tua bênção que você espera? É restauração familiar? É cura em alguma parte do seu corpo? É uma questão financeira? É uma questão profissional? Coloca isso diante de Deus, não. Isso é prosperidade. É que você sabe que você vai depender de Deus. Tá? Veja só, mas em Deuteronômio, lembra que a terra prometida dependia da chuva que vem do céu. Se o Egito estava dependendo do Nilo, quando você vai para o capítulo 8 de Deuteronômio, 8, você vai ver Deus falando o que vai acontecer com essa terra. Eu estou entregando como se fosse uma chave dessa terra, mas nessa terra você vai ter que entender que eu vou mandar as chuvas dos céus. No Egito, as pessoas olhavam para o chão enquanto semeavam. Mas Israel deveria olhar para o céu esperando a chuva de Deus. A mesma coisa deve acontecer com a minha vida e com a sua vida. Tá? Quando eu estou em qualquer segmento, em qualquer área, seja profissional, seja psicoafetivo, seja ministerial, como eu tenho falado, nós não somos chamados para olhar para o chão, nós somos chamados olhando para cima. Viu quando Jesus vai agradecer os pães antes da multiplicação dos pães e dos peixes? E levantando o seu rosto aos céus, disse, obrigado, meu Pai. Talvez aí é uma lição muito grande. Então eu gosto de pensar que o Egito olhava para baixo, Israel foi convidado a olhar para cima. E isso faz com que andemos por fé e não por vista. Quando você aprende a olhar para a dimensão espiritual, você aprende a caminhar por fé, mesmo que você não esteja enxergando. E aí você vai num processo onde o Senhor vai estabelecendo sobre a vida. Então a bênção acontece quando eu e você dependemos de Deus. A dependência de Deus vai gerar esse caminhar profético. E é isso que Deus espera. Tá? Que no final de tudo, eu e você possamos dizer, eu dependo de Deus. Aquilo que nós temos estudado em Eclesiastes, tá? Sabendo que é dom de Deus. A restauração financeira da minha vida foi dom de Deus. A restauração familiar na minha vida foi dom de Deus. A restauração ministerial foi dom de Deus. Aquilo que nós somos em reforma lá na Monte Hebron, é uma obra grande. Aquilo é dom de Deus. Em todas as questões é dom de Deus. É aquilo que você está caminhando, entendendo. Então a prosperidade nasce no que cremos, não no que vemos. Por isso o próspero é uma pessoa que não anda no natural, mas na dimensão espiritual. Eu tenho dito isso trocentas vezes. Nós somos chamados a andar na dimensão espiritual e não na dimensão natural. Paulo fala isso, que nós somos abençoados nas regiões celestiais. Efésios, capítulo bendito, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Sabe, essa palavra sorte de bênção no grego significa em todas as áreas que eu preciso, o Senhor vai me abençoar nas regiões celestiais. Por isso que as minhas orações chegam aonde? Nas regiões celestiais. E ali eu sou o quê? Eu tomo posse daquilo, eu trago a existência aquilo sobre a minha vida. E esse é o processo de Deus. Há uma palavra no hebraico chamada dabar, então, que significa a palavra de Deus, a palavra de prosperidade, a palavra de bênção. No dabar de Deus temos a palavra de prosperidade que o Senhor liberou para nós. Essa palavra aparece algumas vezes, e todas as vezes que aparece, eu preguei sobre uma das outras palavras que vem da etimologia dela, que é a palavra debir, né?
levanta o filho do homem e eu falarei. A palavra falar ali que está em Ezequiel, que nós estudamos, ela vem dessa etimologia. Aí ali está dizendo, eu vou trazer uma palavra para a tua vida. A palavra dabar é aquilo que Deus já liberou para nós. É uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade, uma palavra, aquilo que o Senhor falou, hoje eu determino, hoje eu declaro, eis que eu apresento diante de ti. O livro de Deuteronômio é o livro que mais aparece a palavra dabar. Porque é o Senhor dizendo, hoje eu libero, hoje eu proponho, hoje eu apresento, hoje eu coloco. É o Senhor dizendo. Tá? Isaac não iria depender de um Nilo, mas das chuvas que viria das janelas dos céus. E para isso, ele deveria olhar para cima e não para a terra seca. Então, o convite que foi feito para Isaac é, não olhe para o teu casamento desestruturado, talvez, não olhe para as tuas finanças bagunçadas, talvez, não olhe simplesmente para a tua casa de aluguel. Olhe para aquilo que você tem sonhado, buscado, colocado diante do Senhor. Tá? Essa é a minha oração. Uma das coisas que eu sempre falo na Monte Hebron, que eu não gosto, e eu até sou ousado em dizer, eu não concordo, tá? Que menos da Monte Hebron paguem aluguel. O meu sonho é que você consiga o teu imóvel próprio. Tá? Eu prefiro muito mais um imóvel próprio do que um carrão importado, tá, Márcio? Tá? E quem é mulher sabe como é gostoso morar na casa própria. Tá? Então, essa é a minha oração. Já faz tempo que eu oro sobre isso. E algumas pessoas já escutaram isso. Quando eu estou conversando nessa casa tua, não é lugar, não, eu não aceito isso. Mas como assim? Eu não aceito isso. Eu vou orar para você ter a sua casa própria. E eu oro por tudo isso na vida das pessoas. Então, a prosperidade de Isaac segue o seu posicionamento em crer na promessa de Deus e em se obedecer no comando. Então, a minha e a sua prosperidade tem que seguir essa lógica também, meu amado. Eu obedecerei, tá, com atos proféticos, eu estenderei as mãos, tá? Amado, se você pegar minha carteira hoje, você vai ver que lá tem uma nota de $1 que foi imprimido, é a fotocópia, onde nós fizemos uma campanha na Monte Hebron. E eu vejo que muitas pessoas pegaram aquilo que foi distribuído, eu falei, gente, isso aqui é um ato profético, dobre e deixe na sua carteira. Tem pessoas que nem se lembram mais disso. Tá? Eu guardo até hoje. Sabe por que eu guardo, meu amado? Porque eu vejo, não que aquilo atrai, não no sentido supersticioso, mas eu vejo, Senhor, ó, eu participei daquela campanha na Monte Hebron, eu orei, eu declarei, então está aqui meu ato profético. Eu ainda continuo com essa fotocópia desse dólar na minha carteira. E eu profetizei que o Senhor iria trazer abundância e graça. Amado, eu tenho visto isso no meu dia a dia. Eu tenho percebido isso na estrutura da Monte Hebron. Mas eu também quero perceber isso na sua vida, em nome de Jesus. É isso que eu quero declarar. Então, ele sabia o que tinha plantado. Se lembra que eu falei semana passada? É quando o cara planta uma boa semente, ele descansa porque ele sabe que a colheita vai ser boa. Mas quando o cara planta uma boa semente, sabendo que a terra é boa, porque vai vir a chuva do céu, meu amado, aí ele fica em paz. Então ele sabia o que tinha plantado, mas sabia quem iria abençoar a sua colheita. Então ele falou assim, eu sei que eu plantei uma boa semente, mas tomara que dê certo. Aqui não. Isaac falou assim, eu fiz a minha parte, eu plantei a boa semente, e eu sei que Deus vai me abençoar. É essa convicção, isso não é um triunfalismo, isso não é pensamento positivo, isso é Bíblia. É essa convicção que eu e você precisamos ter. A certeza de que Deus está no comando de todas as coisas. Então ele colheu em um ano equivalente a um século. Se você for olhar lá 100 vezes mais, é tudo isso num ano de seca e de fome. Eu falei do comecinho que isso é uma questão, quem trabalha com commodity de agronegócio sabe, né? E eu repito o exemplo, de repente, todas as plantações, vamos supor no Triângulo Mineiro, né? Eu até citei o exemplo do café, de repente, vamos pegar o soja que é mais forte, de repente dá uma praga, mata toda a plantação de soja, somente você tem a colheita da soja. O que vai acontecer? Se você ia vender por 30, você vai vender por 120, tá? vai quadruplicar. Era isso que aconteceu num momento de incerteza, de crise, no contexto onde ele estava, ele era o cara que mais colheu. Por quê? Porque Deus abençoou. É isso que nós precisamos entender. Então Isaac saiu com a sua semente, vendo a poeira se levantar da terra seca.
Mas ele fez por fé, confiando que o Senhor prosperaria. Ele vai, planta a semente, mas também ele ora e declara: Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Eu me preparei para esse teste do Enem, eu me preparei para essa entrevista dessa vaga, eu me preparei aqui, eu me preparei ali, Senhor, mas sem a tua bênção não vou adiante. Quando eu dou uma palestra e houve um feedback, nessa semana eu recebi de uma pessoa, quando foi? Ontem, terça-feira, ela me mandou. O elogio foi na segunda, então o feedback foi uma pessoa que assistiu uma palestra. O elogio foi de uma pessoa que eu atendi há alguns meses. E no feedback foi: olha, eu assisti uma palestra sua, como a sua palestra me despertou para algumas coisas novas. E eu falei, quando eu cheguei em casa, contei para o meu marido, foi tremendo. Amado, o que eu fiz ali? Eu preparei a palestra, eu estudei o assunto, mas eu orei: Senhor, se o Senhor não abençoar, além de eu ficar gago, dá tudo errado. Tá? Então é mais ou menos isso, você faz a tua parte, mas você sabe que a promessa e a vitória virá do Senhor. Semear e colher é a maneira de Deus de fazer-nos prosperar. Semear e colher. Aquele que semeia precisa depender de Deus para que venha a chuva e aconteça a multiplicação. Essa talvez seja a maior lição de Isaac. Ele acreditou, ele se posicionou, ele dependeu e Deus fez a diferença na vida dele. Tá? O mundo valoriza a habilidade e busca a sorte. Mas nós, filhos de Deus, valorizamos o favor de Deus sobre as nossas vidas. Mas enquanto o mundo está buscando a sorte, o mundo está buscando um currículo, o mundo está buscando uma série de outras coisas, eu e você precisamos buscar, tá, o favor de Deus nas nossas vidas. Essa é uma palavra que nós não usamos muito, né? Mas eu oro. Eu falo: Deus, seja favorável aos teus filhos da Monte Hebron. Senhor, seja favorável sobre a minha vida, sobre a vida da Ângela, da Cadijo, do Mário, do esposo da Cadijo, William. Eu oro, seja favorável, Senhor. Traga à existência as promessas que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Tá? Todo pai tem o prazer de dar o melhor para o seu filho. Por isso, meu amado, não se envergonhe de buscar as melhores escolas para os seus filhos, de desejar ter sua própria casa, ter um carro bom. Deus quer que você prove do melhor e viva debaixo da bênção. Eu creio nisso, eu profetizo isso, e eu quero que você viva essa dimensão espiritual que talvez você nunca tenha vivido, mas que você possa dizer: até aqui, Ebenezer, né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Isaac obedeceu, posicionou, mas ele sabia que o grande segredo seria depender de Deus para mandar a chuva e assim fazer a semente reviver do solo. Tá? Ele sabia que a grande bênção viria do Senhor. A resposta viria do Senhor. E aqui eu acho interessante, mas Deus não ressuscita apenas a semente. Tá? Ele ressuscita a árvore, que possui frutos, os quais carregam muita semente. E é interessante isso, né? Eu nunca esqueço do Marlon Monroe, um pregador, que ele começa um sermão lá nos Estados Unidos, ele vai com uma semente, né, de uma laranja. E ele fala assim: amados, o que eu tenho aqui nas mãos? Vocês não estão conseguindo ver, era um auditório grande, mas eu vou falar para vocês. Eu tenho uma semente de laranja, certo? Todo mundo viu, mostrou para os pastores ao próximo. Né? Vem aqui, pastor, veja. O pastor olhou: é uma semente de laranja? É uma semente de laranja. Eu vou perguntar de novo: o que eu tenho nas mãos? Aí a igreja inteira falou: uma semente de laranja. Eu falei: não, eu tenho um laranjal. Porque eu creio que essa semente, quando eu plantar, vai dar um pé de laranja, que vai gerar outras sementes, e eu plantarei essas outras sementes, e num período de tempo, essa semente vai gerar um laranjal. Eu achei tremendo isso, porque é mais ou menos essa ideia do que aconteceu com Isaac, e é isso que eu quero propor para a vida de vocês. Pastor, eu não tenho fé para crer na minha prosperidade. Ok, qual que é o tamanho da sua fé? Ai, pastor, minha fé é muito pequena, é do grão de mostarda? Duvido que seja do grão de mostarda, que é muito pequeno o grão de mostarda. Tá? Então, no mínimo é maior, mas vamos supor que seja tão pequeno como o grão de mostarda. O Senhor fala assim, Jesus fala assim: mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ela trará à existência
as promessas que eu tenho colocado na sua vida. Então, amado, para nós encerrarmos, presta atenção nisso. O segredo da prosperidade é um posicionamento que eu e você precisamos ter em Cristo Jesus. E eu te desafio, meu amado, a você a estar orando. E quem recebeu a oração, eu coloco aqui, tá? E vamos orar então, amados? Vamos orar aqui em nome de Jesus? Declare isso. Eu falei para quem chegou atrasado, essa não é uma oração de pedido, essa é uma oração de adoração. Ela foi mandada no WhatsApp. Adoro-te, Senhor, e manifesto a ti nesse dia o meu amor. Levanto-me. Bendito, Senhor, meu Deus, de eternidade em eternidade. Bendito seja o teu nome glorioso, nome que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Bendito seja o teu nome, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso há de ser louvado. O ocaso é o pôr do sol. Tá? Torre forte ao teu nome, Senhor, para que ele corra. O justo está seguro, o justo corre. Eu e você vamos correr para essa torre forte. O teu nome é glorioso e temível. Seja bendito o teu nome, ó Deus, para todos sempre, porque as tua sabedoria e a força estão presentes na minha vida, né? Ó Senhor, nosso Deus, quão admirável o teu nome em toda a terra. Tu puseste a tua glória acima dos céus. Permaneça o teu nome eternamente, os homens sejam abençoados nele. Te dou graças, ó Deus, te dou graças, pois o teu nome está perto. Os que invocam o teu nome anunciam as tuas maravilhas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Dá glória por amor da tua dignidade, da tua verdade. O teu nome, ó Senhor, existe para sempre. E a tua memória, ó Senhor, por todas as gerações. E tudo que é em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz o teu nome, Elohim, Criador dos céus e da terra, que era desde o princípio também me formaste conforme a tua imagem e semelhança em Cristo Jesus. Santificado seja o teu glorioso nome. Bendito o teu nome, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que me abençoa com toda a sorte de bênção e me fortalece minha vida, alimento, sustento e proteção procede de ti. És todo suficiente para mim. Santificado seja o teu poderoso nome. Bendito o teu nome, Adonai, meu servo e mestre, meu dono, meu rei. Tu és o Jeová completamente autoexistente, sempre presente, revelado em Jesus, que é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Santificado seja o teu maravilhoso nome. Bendito o teu santo nome, Jeová Makadesh, o Senhor que santifica. Separasse-me do mundo para o teu uso exclusivo. Meu santificador, santificado seja o teu nome. Bendito o teu nome, é o Elohim, o Deus Altíssimo, causa primeira de todas as coisas, possuidor dos céus e da terra. Tu és o Deus eterno, o grande Deus, o Santo de Israel, o grande eu sou, o Deus vivo, o Senhor dos senhores, nosso Pai. Santificado seja o teu indivisível nome. Pai, eu te louvo, teu nome pela tua benignidade, pela tua fidelidade, pois engrandecesse acima de tudo o teu nome e a tua palavra. A palavra se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Seu nome é Jesus, santificado seja o teu nome. Ufa, eu orei para não gaguejar e deu certo, hein? Amado, e aí essa oração está com vocês, tomem posse dessa oração. Aí embaixo eu coloco todos os versículos bíblicos na qual foi baseado esta oração. Não foi criada aleatoriamente, tome posse disso. E que o Senhor esteja nos confirmando as promessas sobre as nossas vidas. Meu amado, eu encerro aqui com a bênção do Senhor sobre a tua vida e eu declaro que essa prosperidade virá sobre nós na área financeira, na área profissional, na área psicoafetiva, na área ministerial, enfim, todas as áreas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. E eu já estou feliz que eu não gaguejei. Deus é bom, Deus é fiel em todo o tempo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.